Salve pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Sociedade de Cerveja e hoje a gente vai falar um pouco sobre fermentação sob pressão. Bom, eu não domino muito esse assunto, não tanto quanto eu gostaria, mas eu vou dar um parecer técnico de como funciona na teoria e um parecer mais prático decorrer com as minhas experiências aqui em casa. Um aspecto interessante sobre a fermentação sob pressão. Primeiro eu vou falar um pouco das vantagens e das desvantagens. Vamos lá. Teoricamente, a gente vai conseguir uma fermentação mais limpa e mais rápida, certo? Isso é praxe. E você já vai envasar a cerveja carbonatada, porque a gente vai reaproveitar o CO2 liberado pela levedura para carbonatar a cerveja. Então isso também é outra super vantagem. E teoricamente você vai conseguir uma cerveja mais limpa também, uma cerveja mais clarificada, por causa da pressão que vai ajudar as proteínas a decantarem, certo? Vamos lá para o aspecto técnico. A pressão ela vai impedir que as leveduras se multipliquem. Isso é, do ponto de vista científico, excelente, porque é na hora da multiplicação das células que as leveduras criam a maioria dos off flavors, por exemplo, álcool superior e estéreis indesejáveis, tipo aquele cheirinho de cravo ruim, certo? Quando você pressuriza o tanque, você dificulta o trabalho das leveduras, elas ficam inibidas de se multiplicar muito e vão consumindo o açúcar de uma forma um pouco mais escalonada, certo? E isso ajuda a manter uma fermentação limpa. Talvez se você for fermentar uma cerveja belga, por exemplo, uma Golden Strong Ale, que tem um ésterzinho de levedura, uma Witbier, não seja uma vantagem fermentar sob pressão. Mas para você fermentar uma American IPA, uma Lager, é excelente. A indústria ela usa a pressão mais ou menos desde os anos 60 para fermentar as lagers de uma forma um pouco mais acelerada. Eles usam a temperatura um pouco mais alta e usam a pressão que ajuda a inibir os alto flavors de temperatura alta, certo? No tanque lá dos caras de, sei lá, 10 mil litros, no meio do tanque já vai ter uma pressão natural, que é aqueles tanques compridos, acho que um tanque até de 500 litros já vai ter uma pressão no meio para baixo um pouco maior do que um fermentador pequenininho que a gente usa em casa num baldinho de 20 litros. Essa pressão já ajuda a inibir bastante a multiplicação das células, certo? Só para ficar bem claro, vamos só dar um exemplo do que o que pode dar errado quando você faz uma cerveja no baldinho, que faz com que a cerveja fique com a flavor. Vamos lá. Ó, uma algia muito alta vai fazer com que a levedura se multiplique muito. Isso vai gerar o flavor. Uma temperatura alta vai favorecer também a multiplicação das leveduras. Ela vai gerar gordura, vai gerar outra célula e outra célula vai gerar o flavor na tua breja. Dosagem baixa também, para consumir aquele tanto de açúcar que tem no mosto. Se você colocar uma dosagem muito baixa, vai gerar o flavor, porque ela vai ter que se multiplicar muito para consumir todo aquele açúcar, certo? Aí é a questão de você pensar muito bem o pitching se você não estiver fermentando sob pressão, certo? Na fermentação sob pressão, o que vai acontecer na prática? Por exemplo, eu vou fermentar uma Lager. Eu consigo fermentar a Lager com uma temperatura um pouco mais alta. Por exemplo, se eu fosse fermentar na bombona, eu fermentaria a 10 graus. Então, se eu for fermentar sob pressão, eu posso fazer essa mesma fermentação tão limpa quanto em torno de 16 graus. Entre 16 e 17 graus eu vou conseguir uma fermentação tão limpa e bem mais rápida, porque a temperatura vai estar bem mais alta, e tão limpa quanto eu fermentei no baldinho com 10 graus. É o desafio de você fazer lager em casa, você manter uma fermentação bem limpa, bem clean mesmo, para ela deixar os maltes dessa pilsen aparecerem, certo? Acho que deu para entender, né? Não é tão complicado assim, né? A questão é a pressão
vai inibir as leveduras de se multiplicarem. É isso que a gente tem que ter sempre em mente. Então vamos lá. Nas minhas experiências aqui em casa, o que rolou? Eu percebi sim que a cerveja fermenta bem mais rápido. Olha, ela fermenta bem mais rápido. Eu acho que o que levava 5 dias para fermentar, no AOG eu não fiz nenhuma high gravity ainda, sob pressão foi mais ou menos 10,50, 10,60, assim, coisa bem leve. Uma dosagem de levedura bem caprichada, porque eu também pensei, por outro lado, se fosse que poderia dar errado se eu usasse menos levedura, e é óbvio que daria, porque eu ia conseguir atenuar toda a cerveja do jeito que eu consegui, com menos levedura. Isso é praxe, a gente tem que ter sempre em mente esse aspecto de a dosagem de levedura é muito importante, mesmo fermentando sob pressão. Bem, vamos lá. Eu consegui fermentá-la muito mais rápido do que eu imaginava, e a carbonatação já estava feita. O aroma de lúpulo que eu consegui nas duas cervejas que eu fiz com fermentação sob pressão é absurdo, é surreal. A cerveja ficou com um aroma muito bom, assim, muito legal. A primeira cerveja que eu fiz, eu fermentei numa temperatura um pouco mais baixa, como eu fazia no fermentador aberto, no de polipropileno. Fermentei mais ou menos em 17 graus, porque eu queria que ela ficasse muito limpa. E, realmente, ela ficou muito limpa. Não tem característica nenhuma de levedura. Se vocês já devem ter visto o vídeo, que é aquela Haze Pale Ale com Cascade que eu fiz. Ela ficou com um caráter super limpo, super clean. E agora eu fiz uma outra e eu fermentei com um pouco mais alto. Em vez de fermentar em 17 graus, eu fermentei ela em 19,5 para 20. E o caráter também ficou super limpo. Ficou com a característica da SR4, que eu queria também destacar nessa cerveja. Então deu super certo. O aroma de lúpulo dessa cerveja, assim, meu, tá absurdo. Que cerveja, ficou muito legal. Não sei, inclusive eu não sei nem porque eu não tô tomando ela agora. Assim, foi as vantagens maiores. Na hora de decantar a levedura e purgar no tanque pressurizado, nossa, nem falo. No tanque sem, no fermentador de polipropileno não dá para purgar a levedura, é impossível. Entope, começa a sair só líquido, faz um furinho na levedura, faz um furinho na lama lá e sai só líquido. Você perde um monte de cerveja e não consegue tirar a lama de dentro do fermentador. Sob pressão, nossa, a primeira purga de lama que eu fiz, eu tirei 1 litro de lama branquinha, limpinha, assim, perfeita. Eu não tinha feito dry hopping nela ainda, então saiu perfeita. Eu peguei o Erlenmeyer, tranquei com plástico filme e guardei na geladeira. Quando eu fiz a outra cerveja, eu só mexi e joguei para dentro do fermentador. Nossa, a fermentação foi perfeita. Na segunda eu nem purguei tanto, assim, não me preocupei, porque eu fiz um dry hopping com fermentação ativa, porque eu queria saber qual que era a diferença. E pressurizado, né, claro. E foi surpreendente. Um aspecto ruim do meu fermentador de inox é que eu não tenho escotilha de dry hopping, então eu tenho que abrir o tanque para poder fazer o dry hopping. E eu percebi que a cerveja espuma muito quando eu abro ele para fazer o dry hopping. Isso é ruim? Se eu tiver produzido 60 litros, vai sujar a casa inteira. Mas, por tanto que eu estou fazendo, não está tendo tanto problema ainda. Tá, mas eu gostaria de dar esse upgrade no fermentador, a escotilha de dry hopping. Em algum momento ela vai fazer falta. E quando eu faço dry hopping, eu injeto mais CO2 no tanque e purgo um pouco por cima para evitar qualquer tipo de oxidação. Eu diminuí quase que 100% da oxidação das cervejas que eu fiz sob pressão. Assim, elas duraram no barril tanto tempo quanto eu gostaria. A primeira, ela durou quase um mês inteiro na geladeira, e foi um desafio, porque eu queria saber como o último copo dessa cerveja ia ficar, se eu conseguir realmente diminuir totalmente a oxidação da cerveja. E, foi batata, deu super certo, e a cerveja ficou clarinha e sem sinal de oxidação até o último copo, até o
a torneira roncar. Nessa segunda, eu fiz um dry hopping no barril. Mas eu invasei a cerveja praticamente sem nenhum contato com oxigênio. Por quê? Eu enchi sanitizei, abri ele, joguei o lúpulo, fechei e enchi de CO2. E comecei a deixar o CO2 escapar quando a cerveja estava entrando. E como o tanque estava pressurizado, ela foi entrando por conta da pressão, fazendo bastante força assim para entrar. Tinha mais pressão no tanque fermentador do que no barril. E isso foi certinho assim, invade super rápido e não faz sujeira mais. Isso é uma puta vantagem que eu tive com essas fermentações de pressão. E outra, né? A cerveja fica pronta mais rápido ainda. Eu nunca demorei tanto para fazer cerveja assim, no máximo 15 dias, 20 dias no máximo. Quando a cerveja não estava demorando mais para clarificar ainda, se a geladeira não estiver tão gelada, tiver muito calor, ela tem dificuldade para gelar. Assim não, com pressão. No momento que eu purguei o trube por baixo, no dia seguinte ela já estava completamente limpa e pronta para envasar. Apesar de eu fazer cerveja bem turva, e vocês sabem disso, né? Bom, foi uma dissertação. Eu espero que tenha dado para entender um pouco do conceito de fermentação sob pressão. Para mim, por enquanto, é só vantagem. A única desvantagem é que eu não tenho escotilha de dry hop, então eu não consigo fazer 100% pressurizado. Na próxima fermentação eu vou fazer aberta com airlock, né, blow off, e vou fechar o fermentador só depois de fazer o dry hopping, para ver qual que vai ser a diferença especificamente. Eu acho que não vai ter grandes diferenças não, a não ser a carbonatação que vai mudar um pouco, certo? Bom, se você acompanhou até aqui todo esse vídeo gigantesco, obrigado. Essa é a Helena. Quantos anos você tem? Esqueci. E como faz cerveja, você sabe? Usar lúpulo. Que mais? O lúpulo é mais importante, com certeza, mas o que mais? Aquele negocinho pequenininho que parece biscoito? Como é o nome disso? Esqueci. Ai, filha. E o negócio que faz ela crescer? Fermento. Isso. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Fizemos um vídeo muito legal. Muito legal.